Bom, galera, Daniel Mendes aqui, a pedidos, eu vou estar passando para vocês aqui como funciona redes móveis 3, 4, 5G. E eu não vou estar me limitando a teorias. Eu vou mostrar os elementos e o básico de uma infraestrutura de uma operadora móvel, seja ela 4 ou 5G. Então vamos falar dos elementos, do tipo de topologia de rede e como que isso funciona, beleza? Primeiro, nós vamos dar uma rabiscada aqui. Deixa eu pegar aqui o desenhozinho aqui, a gente dá uma rabiscada. Vou pegar aqui a caneta. Com esse cara aqui não vai ficar tão legal, mas eu posso pegar o meu print screen, printar a tela aqui. Será que esse botão funciona? Hora não funciona. Pois bem, vamos lá o basic da coisa. Então, a gente vê muitas pessoas falarem aí de backbone 5G, 4G e etc, rede 5G, 4G, né? Tá muito comum isso ultimamente aí na internet para todos os cantos, mas muitas pessoas não sabem como isso funciona. A primeira coisa, o elemento mais importante que a gente temos nessas redes é a estação rádio base, por exemplo, isso aqui, que é a antena lá, né, a torre com as antenas, né, que transmite o sinal ali na determinada frequência para cada tecnologia. O 4G trabalha com uma frequência, o 3 com outra, o 2 com outra. O 5G tem frequências específicas, né? Como vocês devem ter visto aí, leilão da Anatel, e aí leilou frequências específicas. Por que você precisa dessas frequências específicas? Porque eu tenho que transmitir frequência numa herb, mas ela não pode interferir com outra. Então, essas herbes elas estão afastadas, né? Não é uma torre com a mesma frequência do lado uma da outra, no mesmo bairro, etc. Cada uma aqui trabalha com uma frequência diferente e ela tem um raio de alcance, beleza? Então, essas torres que vão conectar o celular de vocês, né? Vai conectar, dependendo da tecnologia do celular, essa tecnologia tem que estar embarcada no celular também e não só na torre, né? Na torre aqui. Isso a gente chama de ERB, né? Estação Rádio Base, ERB, ERB, Estação Radio Base, beleza? Então as ERB que conecta. Aqui na ERB a gente tem as RRUs, as Radio Unit, né? Remote Radio Unit, e tem a BBU também, Broadband Unit. Os rádios estão lá nas antenas, né? Eles vão estar aqui conectados nas antenas RRU, já eu mostro elas para vocês aqui. E descendo para baixo ele conecta na BBU. A BBU é onde tem a parte de voz, ela é tipo um roteador, tem a parte de voz e a parte de internet. Então isso tudo ele conecta ao core da rede. O que é o core da rede? É a parte da rede que tem as várias tecnologias embarcadas para transportar a parte de voz e de internet. Então é lá onde tem a parte de roteamento, a parte de internet, a parte de IP, MPLS, L3VPN, L2VPN, etc. Todos esses protocolos, RSVP, OSPF, ISAS e por aí vai. Beleza? O core, ele é uma parte da rede que ele é responsável por um estado, vamos que dizer. Já a parte nacional da operadora, ele é chamado de backbone ou backbone. Aí tem o backbone nacional e internacional, né? É ruim de escrever aqui com essa coisa, eu tô sem mouse, tô no touch, backbone. Mas enfim, entendam que o core é o estadual. E aqui no core a gente ainda tem o backhaul. O backhaul é uma parte menor que liga ao core, ele não liga ao backbone. O backhaul, por exemplo, vamos dizer aqui no meu estado, no Piauí aqui, vamos dizer que a gente tem o core do Piauí
e o backhaul das maiores capitais aqui. Então, o backhaul é onde tem várias estações rádio base conectadas a ele, que depois ele conecta ao core, beleza? Então, vem para o backbone. E aqui dentro do backbone é onde está conectado tudo, né? Então, é basicamente isso. Como vocês estão vendo na foto aqui, tem esse nome aqui, né? Nessa imagem aqui que eu printei. Eu vou ver se eu pego outro desenho, outra ferramenta aqui melhor para desenhar. Mas vocês viram que tem a CC aqui, né? O que é CCC? CCC é a estação de comutação e controle. Então tudo isso, as herbes, vem para a estação de comutação e controle. É ela onde tem os softwares que vão estar trabalhando a parte da rede. Então é aqui onde ele identifica para onde é que tem que mandar seu roaming. Se você está andando aqui, ele tem que trocar para essa outra herb ou para essa outra, é a estação que vai dar o comando, certo? O seu celular sempre está se comunicando com essa estação. E aí, quando você vai andando via GPS, via outros dados de telemetria da própria herb, ele vai identificar que você está chegando próximo a outra herb, seu sinal vai ficar ruim na herb atual, para não perder essa conexão, ele troca, faz o roaming, né, para outra herb. E aí ele vai fazendo isso. Quem faz isso é a central de comutação e controle. E aí ela que liga aqui para o core, né, ela faz parte do core, ela também está interligada no core. E aí ela liga para o backbone e aí vai para o resto da internet do mundo, aí para onde quiser. Ou para outra operadora, que elas têm circuitos interligados entre elas, entre as operadoras. Então, seu celular está querendo agora falar com outra operadora. É a estação de comutação e controle que vai identificar isso e vai lhe mandar para a estação de comutação e controle dessa outra operadora. E aí você troca e vai falar com a ZERB lá na outra operadora. E aí, esse celular quer ligar para alguém nessa outra operadora, é dessa forma que ocorre. Uma central de comutação e controle identifica que você quer uma ligação para aquela outra operadora através do seu número e etc. E aí ele troca e faz isso. Beleza? Então, é basicamente dessa forma. Só que as tecnologias de 3G, 4G, dentro desse core, eles usavam, maioria dos casos, circuitos comutados. O que é um circuito comutado? É um circuito que é feito de uma ponta A, ou seja, essa herb, por exemplo, aqui. Ela pode ligar com essa outra herbzinha aqui embaixo. Então ela tem um circuito aqui disponível para isso. Esse circuito ele é dedicado, ou seja, ele não é usado, ele é feito de um lado A para um lado B. Ele só é usado para a transmissão de dados dessa estação para essa outra estação, certo? E isso, várias herbes vão fazendo desses circuitos, beleza? Só que logo isso não tem um bom aproveitamento da infraestrutura, porque eu tenho vários circuitos que estão às vezes ociosos e eu não posso utilizar eles, certo? Porque eles são simplesmente de um ponto ao outro. Em alguns casos tem multiponto, mas de qualquer forma ele fica lá disponível. A rede não tem inteligência, essa rede de comutação de circuitos não tem inteligência de roteamento, por exemplo. E o que mudou com o 5G? O 5G ganhou um novo core. O core do 5G é um packet core, é baseado em pacote. E o packet core do 5G tem toda a inteligência. Então, tudo que conecta nele, ele tem vários roteadores, vamos dizer, e ele consegue decidir aqui através de protocolos de roteamento, como ISS, OSPF, BGP, MPLS, etc., dentre outras tecnologias da parte de IP, né, de internet, e obter aqui os melhores recursos da rede. Por exemplo, ter protocolos de RSVP para sinalizar que uma herb precisa de mais banda. Então, não gargala aquele circuito, vamos dizer, porque o protocolo sinaliza isso dentro do COI, o COI escolhe dentro dele, que tem vários caminhos, por qual caminho que eu posso transmitir aquilo ali, da melhor maneira possível. E também, por ter roteamento, eu consigo escolher por qual caminho encurtar para determinado destino. Né? O cliente da RBA quer falar com a RBB. Por qual caminho eu faço isso mais curto dentro do meu core? Eu não preciso ficar indo de um ponto A a um ponto B, fazendo uma volta gigante. O meu core vai decidir internamente nele lá por onde que ele troca essa informação com essa outra herb da forma mais rápida possível ali, né? Claro que tem
um software gerenciando isso. Inclusive o código 5G é baseado em SDN, Software Defined Network, SDN. É um Software Defined Network que fica aqui orquestrando os equipamentos da rede 5G, vamos dizer dessa forma. Beleza? As ERB aqui também, as estações rádio base, o local físico onde elas se encontram, que é lá dentro de algum terreno, algum local, um prédio, uma coisa assim, em cima de um prédio, um terreno alugado, em cima do prédio eles chamam isso de rooftop. 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 Aqui é ruim para escrever, enfim. Rooftop é o que está em cima de prédio, etc. Eles chamam de rooftop. E aí pode estar num terreno também, enfim, no fundo de uma casa. E tem várias estações de vários modelos, né? Tem as Biosite, que é uma mais ecológica, né? Que é uma torrezinha aí mais compacta, tipo essa aqui. E tem as maiores aí que vocês veem em vários locais, tipo essas outras aqui, né? Enfim. E aí, esse local onde fica instalada essa infraestrutura, eles chamam de site. E é site mesmo. Só que não é o site de você navegar na internet. É o endereço da estação, o endereço físico da estação. Onde fica aquela estação. Eles chamam de site. Beleza? Vamos falar da parte que a galera mais gosta aí. Da parte de equipamentos, da parte de infraestrutura da coisa. Então, o que são as RAWs que detêm a frequência? E o que elas fazem, né? Vamos procurar aqui. RRU. Huawei, por exemplo. A Huawei é um dos maiores fornecedores de tecnologia móvel no mundo, no planeta. Beleza? Tanto faz ser 3, 2, 5G. Ela é uma das maiores. Acho que depois dela vem a Ericsson e depois é a Nokia, se eu não me engano. Mas são esses três caras aí que dominam o mundo todo aí nessa parte. Então isso aqui é uma RRU. Vou colocar aqui imagens aqui. Então aqui são as RRUs. Aqui tem 3 RRUs. Deixa eu ver se eu pego uma aqui conectada na antena para vocês verem. A RRU, ela tem a saída dela aqui, já é óptica, certo? Ela é um rádio e ela vai na antena. E aí sai via conexão óptica, que geralmente no 4G é 1 GB essa conexão, ou 100 megas. E aí vai para BBU, Broadband Unit, BBU, Huawei. É isso aqui, ó. As RRUs lá em cima ligam aqui via conexão óptica. Né? Sobe um cabo de energia também para alimentar, que a RRU é um rádio. Né? Tá aqui, ó. Isso aqui é saindo para as RRUs lá em cima, conexão óptica. Beleza? É na RRU que tem a parte de interface de voz, interface de dados, né? Que é a parte de internet. Ele sempre se refere à parte de internet como uma parte de dados. Tá aqui um esquemazinho básico aqui mostrando como que liga isso. Tá aqui 3 RRUs. Geralmente vocês vão ver que na torre, toda torre de celular, eles têm aqui na torre você vai. Deixa eu esqueci de pegar uma ferramenta melhor antes, galera, mas aqui a gente vai tocando a coisa do jeito que vai andando. Aqui eu não fico ensaiando o vídeo, não. Aqui eu vou destrinchando aqui o que eu sei dentro da minha cachola, essa cabeçona aqui desse tamanho. Beleza? Então lá na torre, você geralmente tem a torre aqui, né? Eu vou desenhar a torre feia aqui. Tá aqui, essa é a minha torre aqui, né? Tem a torre. E aí na torre você vai ver que tem um lado que tem as antenas aqui. E aí do outro lado tem outras, né? Eu não sou bom de desenho, cara, ainda mais com o touch do computador. E aí tem outra aqui, né? Mas enfim, vocês vão ver que é 3. Sempre elas estão alinhadas ali na mesma altura. Né? E por que é 3? Porque geralmente essas antenas elas têm 120 graus de cobertura. Então quer dizer que com 3 antenas eu cubro o quê? 360 graus. Beleza? Então isso eu formo uma célula ali. Eu cubro 360 graus. Ou vocês vão ver que é 3 antenas, ou vai ter o quê? O contrário, vai ter. Quer dizer, o contrário não.
Ou vai ter 3, ou vai ter o quê? Vai ter 4, que vai ter outra. Por quê? Porque essas outras, quando forem 4, elas são de 90 graus. O que vai acontecer é que, com 4 antenas, eu vou cobrir os 360 graus também. Beleza? É desse jeito. Então, nessas antenas vai as RRUs. As antenas da parte de telefonia móvel, da parte de internet móvel, para não empilhar a torre com uma porrada de antenas, o que, que acontece aqui? São colocadas várias RRUs na mesma antena. Então, tem antenas específicas. Antena quad band com RRU. Só pesquisando aqui, pai Google mesmo, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Antena band com RRUs. Caramba, o pai Google tá ruim hoje de achar imagem. Antena quad band RRUs RAW, antena quad band celular. Vamos ver se ele acha alguma coisa aqui parecido. Essas aqui não. Essas antenas também eles chamam de painel setorial, né? Como eles cobrem setor. Então, quando você tem 4 antenas, isso são chamados de 4 setores. Tem setor A, B, C e D. Eles são numerados por letras mesmo. Setor A e por cor, né? Setor A tem uma cor, setor B tem outra. Essa questão das cores depende de cada operadora. Cada operadora que padroniza. A Claro é um padrão, na TIM é outro, na Vivo é outro, e aí cada um faz do jeito que quiser, porque a cor não influencia em nada, né? É só uma forma de identificar os setores. Então, cor tal é o setor tal. Para saber ali os cabos também, para onde é que está indo o cabeamento e etc. Então, quando tem 4 setores, são 4 cores que identificam. Tem 3 setores, então cada setor ele cobra o quê? 90 ou 120 graus. Em alguns casos bem específicos, tem setores para 60 graus. E aí o projeto é o projeto, né, cara? O engenheiro que desenhou o projeto é ele que define como é que vai ser a bagaça, né? Mas enfim, deixa eu ver se eu acho o trem dessa antena aqui, né? Antena de 4G. Botar a Combo aqui, que a Combo é uma grande fabricante de antenas. Tio Daniel também é. Cachola ainda tá boa, pelo menos para isso, né? Porque para outras coisas não ando mais com juízo tão bom, não. Mas deixamos de zoeira. Estão vendo o tipo de antena aqui? Deixa eu ver se eu acho a imagem de frente. Mas vocês podem ver que ela tem várias entradas, ó. Porque cada RRU, ela também tem várias saídas. Porque ela usa a tecnologia MIMO, né? Então, múltiplas entradas, múltiplos inputs, múltiplos outputs. Tá aqui uma bendita que achei até que enfim. A internet tá ruim para isso, para vocês verem o nível do conteúdo que eu trago aqui, né? A gente não anda achando qualquer coisa, não. A gente vê muita gente falar aí, mas teoria, 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 e tome teoria, né? Eu não gosto de teoria, não. Meu negócio mais é na prática. Teoria demais, azucrina a cachola. Cachola é o juízo, né? Que a gente chama aqui no Nordeste. Quem estiver vendo aí de fora. Então, galera, pode ver que essa antena aqui, por exemplo, ela tem como conectar várias RRUs, né? E cada pontozinho desse aqui é para uma RRU. Cada RRU, numa determinada frequência, ela tem um TX e um RX. Ela nunca tem TX e RX numa mesma saída. Então, por isso que ela tem aqui, ó, a entrada aqui, duas. Então, nesse caso aqui, essa antena aqui, ó, pega 3 RRUs. Porque eu posso colocar aqui, ó, eu vou ter lá, pô, toda vez esse coisa aqui, cara, não vai ficar tão legal porque eu esqueci de pegar uma ferramenta antes, mas uma ferramenta melhor para isso. Mas eu já estou tocando, eu não gosto de voltar atrás não, então vamos do jeito que está aqui. Até porque eu vou já ter que sair também. Então, aqui ó,
uma entrada. Então aqui eu tenho TX e RX. TX, RX. Transmissão e recepção desse lado. Aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho outro, a mesma coisa, TX, RX. Aqui eu posso conectar uma RRU. A RRU vai ter a saída dela aqui. Vai um lado TX, outro lado RX. Conecta aqui na antena. Então tem antena que pega uma porrada, como vocês podem ver essa aqui, ó, o tanto de conexão que dá para fazer nela, né? Geralmente você vai ver que nessas antenas aí na torre, na mesma antena, se você olhar direitinho, vai ter lá 4, 5 RAW, 6 RAW, são as RRU penduradas tudo numa única antena, ligado num único setor, porque cada RRU está transmitindo uma determinada frequência, né? Então ela trabalha com a tecnologia MIMO, então ela tem múltiplas entradas, múltiplos outputs, e ela trabalha com frequências diferentes para não interferir, né? Cada vez que você usa uma frequência numa torre, você usa outra frequência diferente na próxima torre que está próxima àquela dali, para que elas não interfiram. E assim eles vão fazendo. Por isso que tem essa questão das frequências aí, são diferentes. Né? E claro que tem a frequência e tem o canal, né? Então, eu não vou entrar muito a fundo aqui para não confundir a cabeça de vocês, porque são muitas questões técnicas aqui, são muitos detalhes. Então, deixa eu ver se eu achei as RRUs aqui pendurada em algum lugar para vocês verem, mas está aqui, por exemplo, uma sala aqui cheia de RRU. Aqui tudo é RRU, essas conexões aqui tudo são fibra. Aqui está tudo indo lá para cima em alguma torre. Está indo para cima em alguma torre. Dá para ver aqui a carrada de RRU. Cada RRU dessa aqui, ela detém a tecnologia. Então é na RRU e na BBU que tem a tecnologia do 5G, por exemplo, que vai transmitir a frequência, que tem a capacidade aqui do rádio, aqui ele sai uma conexão, né, óptica, via SSP, via Ethernet, enfim, o cabo aí depende, certo? E aí vai para a BBU. Então isso aqui é o rádiozão, é como se fosse o Wi-Fizão da torre, tá entendendo? Aqui é o roteadorzão Wi-Fi da torre. É isso aqui, cada um vai ligando na antena. Beleza? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui tem um conjunto com três, deve estar em um setor. Aqui tem um exemplo daquilo que eu falei para vocês, ó, que os setores ficam tudo na mesma altura. Então, quando tem um esquema desse aqui, ó, numa altura, depois tem outro aqui em outra altura, é outro setor, aqui é outro setor. Beleza? Vamos ver aqui. Aqui tá um gabinetezinho. Aqui é um RRU, aqui é outra. Aqui é a BBU. Então é isso, basicamente é isso. Quase não tem imagem na internet, né, sobre isso. Essas antenonas grandes aqui, galera, isso aqui é as antenas que faz ponta a ponto, né? Então, onde tem isso aqui, se você está vendo aqui, por exemplo, nessa torre que tem duas antenas aqui nesse sentido, lá do outro lado vai ter outra torre com duas antenas também. É o que? É o que liga essa torre com a outra torre. Ela não serve para receber sinal de celular aqui, não. Aqui é o link de uma torre com a outra. Quando eles não fazem isso por fibra ótica, eles fazem por rádio, porque às vezes é muito mais confiável ter isso via rádio, via nesse rádio aqui, para essa transmissão específica do link. Por quê? Porque às vezes por fibra ótica o cara só tem lá a opção de levar uma fibra. E aí, se essa fibra romper, vai parar a torre toda. Porque o resto dos clientes vão conectar nos setores e tal, mas a torre não funciona. Beleza? Porque ela não consegue se conectar ao resto da rede. Então, às vezes é mais confiável fazer via rádio. Por isso que vocês ainda veem muito isso aqui. A gente fala muito de fibra, mas nesse caso da parte móvel, ainda há algumas questões que é muito mais confiável ter os enlaces via rádio e não por fibra ótica. Agora, quando o cara tem várias opções de conexão de fibra, aí sim é mais interessante conectar por fibra ótica. No caso do 5G, é mais por fibra ótica, porque o 5G, o core dele, que é um packet core, né, como a gente fala, ele também exige uma grande capacidade. Então, logo esses rádios aqui, eles não têm muita capacidade de largura de banda. Esses caras aqui, os melhores deles chegam a 10 GB num rádio. Mas aí você tem uma estação dessa, com uma porrada de setores, que no 5G, falando da conexão das RRUs aqui, né? Por exemplo, a conexão óptica delas, no 4G, isso é 10, isso é 100 mega ou é 1 giga, né? Conexão óptica que vai para a BBU, que depois vai para o Core.
que era aquilo que eu estava explicando antes. É 100 mega ou 1 giga. No 5G, isso aqui é no mínimo 10 giga por rádio, certo? É 10 gigas de capacidade por rádio. Então, cada setor daquele ali consegue ter 30, 40 gigas só num setor, beleza? De capacidade. Então, se eu pego toda essa capacidade e jogo dentro de um enlace que vai interligar minha torre com as outras torres, né, para assim chegar nos pontos de terminação da rede, aí eu vou estar tendo uma alta capacidade de transmissão para atender, mas não vou ter capacidade no enlace, né? Então, nada feito se fosse dessa forma. Então, por isso que ele exige isso tudo. E a grande questão do 5G é que ele tem, além do Packet Core, que é uma tecnologia que é um core novo, voltado para IP, porque tudo roda em cima de internet hoje, pessoal. TV vai para cima da internet. Vocês estão vendo esse monte de televisão aí, todas gastando com negócio de sinal digital, tarará, isso tudo vai morrer, não vai durar muito tempo. Por quê? Porque basta colocar servidores, né, CDNs espalhados, etc., e jogar esse sinal das TVs para transmitir direto por internet, jogar, alimentar esses servidores que vão espalhar isso na internet. E aí o cliente lá, o usuário qualquer, liga na Smart TV dele lá com o aplicativo da TV e acessa aquilo ali, acessa aquele conteúdo da televisão. A Globo já está fazendo isso. Logo vai ter Record, vai ter as outras tudinho. Porque é assim, a tecnologia não perdoa, não. Ou você muda na hora certa, ou você fica atrasado. Então não faz sentido você andar com a antena pendurada mais em casa, certo? Se você só precisa ter internet e o conteúdo da TV vai estar na internet. Beleza? Então basicamente é isso. Então tudo está migrando. Então o 5G, a grande capacidade dele não é só de conectar estações, né? Conectar equipamentos de cliente. O core dele tem uma alta capacidade de ter toda a inteligência de roteamento da parte de IP. E aí, falando de 5G, aproveitando para falar mais aqui do 5G, o 5G a gente temos dois tipos, né? Muita gente não fala disso. Tem dois tipos de 5G. Existe o 5G NSA, que é o que está a maioria instalado no Brasil. NSA. O que é NSA, Daniel? É No Standalone. Ou seja, não é padrão. Ou seja, 5G não padrão. No Standalone. Por que esse cara não é padrão? Porque ele compartilha o core do 4G ainda. Então, dentro do core do 4G, ele está transportando a tecnologia do 4G, tudo aquilo que já é pendurado no 4G e mais o 5G. Enquanto o core do 5G vai sendo construído em paralelo. E aí depois ele vai migrando para o core do 5G. E aí, quando ele estiver rodando tudo nisso, ele vai virar o 5G SA. Que aí ele vai estar no standalone. E aí é o 5G definitivo, 5G puro, o pessoal chama, né? Então, esse é o 5G puro, é o NSA, é o 5G compartilhado com o código 4G. É isso, tecnicamente. Tecnicamente é isso, ele compartilha um core que já existe, umas tecnologias legadas ainda do 4G e etc. Então, ele é um 5G, claro que ele tem uma capacidade maior que o 4G, mas ele ainda assim depende de parte da estrutura do 4G. Então ele não é o 5G puro. O 5G puro é quando tiver toda a estrutura do 5G construída e aí ele vira o 5G SA, que é o standalone. Beleza? Inclusive a gente vê muito falar de FWA. FWA é o equipamento que vai ficar na casa dos clientes, né? Que é para evitar de passar cabeamento. Mas FWA não é nada novo. FWA é a sigla que colocaram agora para o 5G, porque tem muito marketing em volta do 5G também, né? Mas FWA vocês vão lembrar, eu vou fazer vocês recordarem agora o que é FWA. Vocês lembram lá no 4G, assim que lançaram o 4G, você conseguia comprar um aparelhozinho, que era um roteador Wi-Fi, que você espetava um chip nele e ele conectava na rede móvel e você levava para onde queria ou deixava em casa. Pois bem, o FWA é a evolução desse cara. A diferença está na capacidade da rede 5G e desse carinha também, do FWA, né? Por ele ter, ele vai ter a largura de banda melhor, vai funcionar com Wi-Fi melhor, o que não funcionava tão bem com esse cara aqui, né?
Não necessariamente ele vai precisar de chip, mas enfim, isso aí ainda está sendo definido, ainda tem muita coisa para ser feita nessa questão de 5G e também não é obrigatório. Então, quer dizer que uma operadora pode ter de um jeito, pode ser que outra tenha de outro, mas enfim, isso aí ainda não é mandatório ser um padrão, beleza? Mas é basicamente isso. Vocês lembraram aí agora o que é o FWA, que tanto fala. Vocês já conheciam o que era o FWA lá no 4G, cara. Agora eu estou relembrando vocês, é só a evolução disso. Eu mesmo cheguei a ter isso, um equipamentozinho desse. Então, a gente já falou aqui do NSA, do 5G, do FWA. Outra coisa, o 5G, ele está dependendo de uma questão aí, bem importante, que eu vejo poucas pessoas que se dizem especialistas falarem disso. Beleza? Aqui eu vou dar um puxão de orelha na galera. Por que ninguém comenta sobre isso? O tal do IPv6. Cara, qual que é o propósito do 5G? Conectar milhares de dispositivos, máquina a máquina, IoT, parará, parará, parará. Beleza, milhares. Cara, a internet hoje em dia não tem mais numeração para conectar nem os dispositivos que já existem. Tá tudo rodando atrás do tal do CGNAT. Vocês aí que são até leigos já devem ter visto falar disso, né? CGNAT, vocês gostam dele ou odeiam? Vocês odeiam, né? Deixa aí seu comentário. Tá até ruim de eu escrever esse nome maldito aqui. CGNAT, eu tenho ódio disso, bicho. Libera a porta, não sei o que, o CGNAT pro jogo tá ruim. Pois é, galera, essa bagaça desse tal de CGNAT é uma complicação no 5G. Porque se o 5G quer fazer as coisas de forma eficiente, eficaz, bem mais rápido e funcional e conecta esses milhares de dispositivos, usar CGNAT no 5G vai ser uma gambiarra. Vamos estender a gambiarra que já vem vários tempos. Então, a única forma disso não existir no 5G é a implementação total do IPv6 em todo o território nacional, de preferência. Claro que isso vai levar um tempo, mas o que eu vejo é que não existe incentivo do governo e vocês podem ver, tem ferramentas na internet que validam se aquilo tem conteúdo IPv6, já está funcionando ou não, que não adianta ter só a internet IPv6 do seu lado. Aí você tem aqui na sua casa, meu provedor já tem IPv6, aí você vai acessar lá na internet, ao site do Joãozinho, não sei o que, não tem IPv6, aí você não consegue acessar ele, porque o IPv6 não fala com IPv4, certo? Tem que fazer uma gambiarra de tradução de NAT para conseguir isso, que é o NAT 64, que eles chamam, 6 para 4. NAT 64 também é conhecido também como NAT 64. Então, você não consegue fazer isso direto. Então precisa que o quê? Que o Joãozinho também se conscientize que ele tem que implementar IPv6 do lado dele, porque a internet toda está migrando para isso. Logo, quando tudo isso migrar, se o Joãozinho não fizer a parte dele, você não vai conseguir mais acessar o site dele, certo? Então a gente vê que o governo, ele é o que está mais atrasado, porque todos os conteúdos do governo aí eu desconheço qualquer um que funcione de IPv6. E o pior de tudo não é isso, é que a gente não vê o governo incentivar a implementação do IPv6. O IPv6 ele tem endereçamento para endereçar o planeta Terra e mais os outros vizinhos aqui todinho, ainda sobrar endereço de IP. Só para explicar para vocês, não vou falar em números exatos aqui, beleza? Mas é basicamente isso. Então ele foi feito para de fato endereçar tudo que for possível que rode em internet pode ter endereço IP e todos esses IPs são válidos, ou seja, cada endereço desse é unicamente global. Se você tem o seu lá, o seu é único seu ali, enquanto você estiver usando, ou se for estático, é seu lá, né? Então é desse jeito, eles conseguem falar com os outros diretamente ali sem a gambiarra do CGNAT. Então o CGNAT, mesmo usando o CGNAT, se for querer escalar o 5G para tudo que ele promete, o CGNAT não é capaz mais de fazer isso, porque eu tenho uma numeração de IPv4 que já está esgotada e a internet não para de crescer. E isso tem um limite de tradução. Então, se eu pegar toda a numeração de IPv4, 8 bilhões de endereço, e mandar traduzir para CGNAT, tudinho, eu ainda vou chegar num número, que não vai ser o número que o 5G precisa para conectar tudo. Então, isso não é escalável. Pode até ser, claro,
Vamos iniciar instalando o 5G aqui, porque já tem tudo isso e tá uma corrida braba aí. Mas, cara, não vai funcionar legal isso aí. Porque todos vocês sabem os problemas do CGNAT, né? Até os leigos sabem, cara. Tô falando coisa técnica aqui, mas pergunta para qualquer leigo, pergunta para um jogador o que é a porra do CGNAT, que ele sabe, que ele tem ódio daquilo ali. Tá entendendo? Então, sem o IPv6 implementado, o 5G não vai conseguir, de fato, entregar o que ele promete na qualidade que ele promete. Então, precisa-se que o IPv6 esteja totalmente disseminado. Então, tem que ter uma correria na frente de sair, certo? A gente já viu que na China já tem o cronograma. Lá, ó, já está dito, o governo já disse, ó, vocês vão migrar as coisas de vocês tudo para IPv6, ou senão depois nós vamos desligar aqui já era. Quem estiver rodando vai rodar, quem não estiver rodando vai ter que tirar, certo? Porque nós vamos botar tudo IPv6 aqui porque a gente quer que nossa rede funcione direito. E não só a China, já tem outros países aí, Estados Unidos também já tem muita coisa, tem países que já tem tudo em IPv6. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem, né? E não só no Brasil, ainda tem alguns conteúdos fora. Por exemplo, na AWS, quem usa a AWS aí sabe que a AWS agora ela está incentivando usar IPv6, né? Galera que mexe com programação, tudo sempre precisa hospedar um servidorzinho lá na nossa querida AWS. Aí agora eles ficaram sabendo que para usar um IPv4 ele tem que pagar, né? E ele vai pagar por hora. Então, cada horazinha que passa lá com IP, ou vai pagar por mês, aí ele fecha lá com ele lá. Mas cada tempo que ele ficar com esse IPv4, ele vai pagar. Se ele não quiser usar IPv4, ele que usa o IPv6, aí é de graça. Beleza? Para verem como o próprio Play incentiva isso aí também, porque é bom para eles também, certo? Só em ter que gerenciar essa gambiarra toda para funcionar duas redes em paralelo, porque hoje em dia a internet está funcionando assim, galera. É uma rede IPv4 e uma rede IPv6. Então isso aqui só trouxe problemas, inclusive para nós que trabalhamos aí na parte de engenharia, administração de rede, e o pessoal de TI também, né, e todo mundo. Que foi? Ganhamos dois serviços, administrar duas redes, administrar os equipamentos de duas redes. As empresas ganharam um custo, um custo a mais, porque o equipamento que tem que rodar dois protocolos diferentes, ele é mais caro. O hardware tem que ser mais especializado para conseguir lidar com aquilo. Enquanto se ele precisasse rodar só com um, seria mais barato. Então ganhar esse custo também. Então todo mundo só saiu perdendo com isso. E essa questão do IPv6 é necessário. Por quê? Não se podia simplesmente vir aqui e dizer, vamos pegar esse endereçamento e de 8 bilhões aí de endereço IPv4, vamos aumentar para 16 bilhões, para 32 bilhões. Não é assim que funciona, certo? O protocolo ele foi computado dentro de vários equipamentos e etc. Ele foi desenvolvido, teve um padrão para que ele funcionasse e toda a internet falasse dessa forma. Então não é simplesmente eu vim aqui aumentar isso aqui que iria resolver. Beleza? Então foi feito um novo protocolo, justamente para que a gente venha migrando essa rede em paralelo, até que tudo venha a ser IPv6. Daniel, mas o IPv6 tem um endereçozão gigante lá e é complicado decorar. No IPv4 eu botava lá meu IPzinho 200 para 168, né, que fazia as coisas. Mas no IPv6 não foi feito para você decorar mesmo, né? A numeração é gigante. Quem decora aquilo ali é os doidos aí que nem eu, que trabalho com isso todo dia. Tá entendendo? A gente decora aí um bocado de endereço ainda da rede. Mas você não vai precisar disso. Vai ter aplicativo que faz isso. Para você, não vai precisar você estar configurando isso na mão, igual fazia no V4. Então, galerinha, eu espero ter explicado aí muita coisa para vocês sobre essa parte de móvel, né? A gente vê muitas pessoas comentando aí direto, vi vários vídeos aí. Nem sempre o conteúdo mais visualizado é o melhor, né? Mas tem uma galera que fala aí de 5G aí direto, aí promete um monte de coisas de fundo sem eles estarem nem entendendo como é que isso vai funcionar. Então é isso, eu fico por aqui.